E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a diferença entre design de código e arquitetura de software. Então você provavelmente já ouviu falar pelo menos um desses dois termos, design de código ou design orientado a objetos e arquitetura de software ou arquitetura de software de sistemas. Enfim, será que existe alguma diferença? Será que são semelhantes? Então a minha intenção nesse vídeo é te explicar a diferença e a semelhança entre cada um, mas para isso a gente vai destrinchar um pouco cada um dos conceitos. Então antes da gente falar realmente, na prática, vamos pegar algumas definições chatas e formais. E aqui sobre design de código, se a gente busca no Google e pega alguma definição formal do Wikipedia, por exemplo, traduzindo para português, design orientado a objetos é a disciplina de definir objetos e suas interações para resolver um problema que foi identificado e documentado durante a análise orientada a objetos. Show de bola. E arquitetura de software? A arquitetura de software de um sistema consiste na definição de componentes de software, suas propriedades externas e seus relacionamentos com outros softwares. Então, pegando essa definição aqui, como já era de se esperar, eu não entendi absolutamente nada. Essas definições são muito genéricas e não te trazem exemplos reais, muito difícil entender só com definições formais. Então, para tentar simplificar, vamos fazer uma analogia com uma casa. A gente tem profissionais de arquitetura e profissionais de design, quando a gente fala na construção de uma casa. Um arquiteto, ele faz a planta da casa. Um designer de interiores, ele define como os móveis vão estar alocados, como a iluminação vai ficar, que tipo de material usar em cada partezinha. Então, a gente começa a perceber que existe sim uma semelhança. Por exemplo, eu acredito que um profissional de arquitetura possa se especializar em designer de interiores. Acredito que existe a semelhança. Não entendo muito da área, mas para nós que não entendemos de arquitetura e design de interiores, a gente vê que tem uma certa semelhança, concorda comigo? Então, o design é como, por exemplo, os móveis vão estar dispostos, qual iluminação utilizar para determinado cenário na sua casa, como harmonizar a decoração, um quadro junto com a parede. Já a arquitetura é como os seus cômodos vão estar dispostos na casa para garantir a melhor utilização do espaço como um todo. Então, a gente trazendo isso aqui para TI, se a gente para e pensa nessas definições e nesses conceitos para tecnologia da informação e para desenvolvimento de software, a arquitetura de software é exatamente essa visão de mais alto nível. Como você vai organizar suas pastas, por exemplo, seus namespaces, seus pacotes. Então, com isso, a gente tem estudos de Clean Architecture, arquitetura hexagonal, Onion Architecture. Então, a arquitetura de software é uma visão de alto nível de como você vai modelar seu sistema. Por exemplo, eu vou ter aqui uma camada que vai estar relacionada, que é referente ao meu domínio, que vai se comunicar de alguma forma com uma camada que se comunica com a infraestrutura. Então, eu tenho uma requisição da web chegando nessa parte do sistema. Essas são decisões de arquitetura, são coisas de alto nível. Agora, quando a gente vai um pouco mais para baixo nível, quando a gente fala mais de código específico, como uma classezinha se relaciona com essa outra. Essa minha classe está muito acoplada? Essa minha classe aqui tem muitos atributos, por exemplo? Então, isso, design de código, a gente entra em outro tipo de estudo. Princípios de orientação a objetos, Solid, Don't Repeat Yourself, Keep It Simple, Domain Driven Design, o famoso DDD, padrões de projeto. Então, esses detalhes aqui estão mais relacionados a uma visão de um pouco mais baixo nível de software, ou seja, do código em si, como uma classe se comunica com a outra, como esse método está escrito. Então, arquitetura, a gente pensa em alto nível, ou seja, suas pastas, sua organização de camadas, e design um pouco mais de baixo nível, como uma classe interage com outra, como a sua classe está muito acoplada ou não, como as dependências são utilizadas. Isso é mais questão de design de código, que está mais perto de um outro nível mais abaixo, que é implementação. Esse método está bem escrito, eu preciso desse if. Então repara que existem vários níveis onde a gente precisa se preocupar, estudar e focar bastante na qualidade do desenvolvimento de software. Então, para trazer um resumo, a arquitetura traz uma visão de alto nível, a separação de camadas, de pastas da sua aplicação, de pacotes, namespaces, responsabilidades de alto nível. Já o design, um pouco mais baixo nível. Como eu vou escrever cada classe para me comunicar com outra, quais padrões eu vou aplicar, qual classe depende de qual, como o meu sistema, numa visão de um pouco mais baixo nível, se interage entre si.
Eu acho interessante citar, acho que é importante citar sobre arquitetura, que aqui eu estou falando de arquitetura de software, que é um estudo, mas existe arquitetura de aplicações, arquitetura de computadores, que são coisas totalmente diferentes. Arquitetura de computadores é qual processador você tem, como memória é gerenciada. Arquitetura de sistemas, ou algum outro nome que talvez você já tenha ouvido, fala um pouco mais sobre a infraestrutura, como o servidor web vai se comunicar com a aplicação web, como que os componentes vão se conversar, como que o banco de dados vai estar disposto, vai ser um cluster de banco de dados. Então repara que a arquitetura, a definição de arquitetura serve para várias áreas, mas eu quis focar aqui na parte de arquitetura de software. E acho válido citar que na Alura nós temos treinamento de arquitetura, nós temos treinamento referentes a design, como DDD, Solid, padrões de projeto. Então cabe a você estudar mais cada uma dessas áreas, estudar mais cada uma dessas partes, se aprofundar e se tornar um profissional melhor escrevendo código. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!